Olá, aqui é Rosana Bardil, na alegria de compartilharmos esses momentos de reflexão, de serenidade da alma, a respeito dos ensinamentos de Jesus, da Boa Nova, à luz da doutrina espírita. O tema que nos foi proposto é: pois é dando que se recebe. Essa é uma frase muito conhecida de todos nós, né? E às vezes até achamos que ela é de Jesus. Jesus até cita uma parecida em Lucas, no capítulo 6, versículo 38. Mesma ideia, mas essa exatamente ela pertence ao trecho final da oração de São Francisco de Assis. Assis termina sua súplica a Deus assim: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Por que não, então, passearmos, fazermos um sobrevoo nessa oração de São Francisco? Porque ela é toda, do início ao fim, um convite amoroso do Pai para nos doar o nosso talento, a nossa singularidade, na medida e na direção certa, como nos alerta Emmanuel. Medida e direção, fora dos extremos, no caminho do meio, doar no caminho do meio, porque o reino dos céus está no meio, na medida de vós. E direção, na direção do Pai, nos doarmos nesse retorno à casa do Pai, na linda e consoladora parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo ele pede a herança, ele ainda está na condição de receber. E faz a sua caminhada, né, de gastos, até que no final ele se lembra do pai, ele se lembra do irmão, ele se lembra dos trabalhadores do pai. E aí então, como diz Emmanuel em um dos seus 5 livros, que eu não me lembro qual exatamente, o título é Caindo em Si. Então, o filho pródigo caindo em si, por si mesmo, por conta própria, fruto da experiência, ele retorna para a casa do Pai. Essa é a nossa direção do ato de dar. Direção e medida. Então comecemos. A oração se inicia assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Senhor, já é um reconhecimento da soberania de Deus, um reconhecimento da verdade absoluta, da onipresença, onipotência e onisciência do Pai em nossas vidas, da certeza da justiça e da bondade de Deus, da certeza de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A causa é dele. Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Francisco de Assis, então, pede para sermos instrumentos de Deus. Instrumento é aquele que executa a vontade. E, portanto, nós possuímos as qualificações para desempenhar esse pedido, essa proposta. Qual proposta?
proposta de paz. E aí Jesus, nas bem-aventuranças, nos lembra: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E agora vem os cenários, aonde nós, instrumentos, vamos nos doar, sempre doar. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Levar o amor, doar o amor, é doar a herança divina que nos pertence. Doar o amor é a prova, é a afirmação de que eu e o Pai somos um, pois nós o temos dentro de nós mesmos. Nós o somos. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Esse é um dos mais altos sacrifícios, pois na maioria das vezes o ego pede revanche. Por isso Jesus nos pede para oferecermos a outra face. Isso é doar o perdão. Quando houver discórdia, que eu leve a união. Dar, ceder a nossa razão, o nosso ponto de vista, em detrimento da paz e compreender a razão de Deus naquele instante. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Qual fé? No Consolador, pergunta 354. A fé que traduz o sentimento novo na assistência de Deus, que exprime a confiança, que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do espírito, do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Fecha aspas. Uma fé que acalma, que fortalece e que contagia em nosso ato de doar. Onde houver erro, que eu leve a verdade. O que é a verdade? A compaixão, exemplificada incansavelmente por Jesus, é nosso guia quando nos confrontarmos com as verdades relativas do olhar humano. Alimentemos a verdade absoluta de Deus, imutável, consoladora. Quando Jesus, interrogado por Pilatos, se era verdade o que diziam a seu respeito, o Senhor das Estrelas responde com o silêncio. Porque o que diziam a respeito dele eram verdades relativas. E ele sabia disso. Então, amigos, se o nosso querido Jesus silenciou, nós também podemos silenciar diante de tantas verdades relativas que desmoronam, que são temporárias, porque temos edificado dentro de nós a verdade absoluta que a Boa Nova veio nos trazer. Continuando então os cenários, os palcos de nosso caminhar de doação, Francisco de Assis cita: onde houver desespero, que eu leve a esperança. Desespero. No capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, os desesperançados, nós temos ali um repositório de como alimentarmos a esperança. E esse desespero ainda é fruto, porque não vai deixar de ser, não é mesmo? É fruto da nossa ignorância
a respeito da nossa identidade e filiação divina. Doemos a esperança da palavra que consola e tranquiliza a respeito de nossa realidade espiritual e, por conseguinte, da transitoriedade da vida humana, a transitoriedade do ter, dos pertences. Não mais dizendo eu tenho, é meu, mas trocando pela doação. Eu sou aquele que me enviou. Isto é que eu sou. Esta é a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Para falar da alegria, nada mais lindo do que o capítulo 8 de Boa Nova, chamado O Bom Ânimo, onde há um encontro e um diálogo divisor de águas entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos não, Bartolomeu. O diálogo de Jesus com Nicodemos também é outro divisor de águas. Mas estamos agora com Bartolomeu. Então nós vamos citar, abre aspas. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente? A verdade não exige, transforma, inicia a resposta de amor. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Fecha aspas. Essa citação, ela cai como uma chuva fininha, suave sobre uma plantinha sedenta. Alegria, coragem e esperança. E um dos últimos palcos, onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí, Francisco de Assis, discípulo, apóstolo, seguidor de Jesus, faz alusão à citação de Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16, quando o Senhor das Estrelas nos afirma: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Doar luz. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Que está nos céus. Fecha aspas. Doemos essa luz. E aí Francisco de Assis, por fim, encerra sua súplica a Deus, reforçando a mensagem da doação incondicional, do amor incondicional. Ó Mestre, olha que lindo, ó Mestre. Certa feita, os discípulos chegam a Jesus e dizem: Bom Mestre, o que fazermos diante dessa situação? E Jesus, em sua doação contínua de humildade, responde: Mestre, dizei-o bem, mas bom só o Pai que está nos céus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, ele é o nosso roteiro, o nosso farol. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, que eu doe mais,
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É dando que se recebe, pois é dando sem esperar nada em troca, nem reconhecimento, nem gratidão, muito menos retribuição. É dando no exercício de dar sem esperar os frutos de nossas ações. É dando sem o sentimento egoísta dos cálculos dos meus benefícios. É dando o que se pede e não o que queremos dar. E é dando como se estivéssemos doando para Deus. Aí sim, iremos receber a paz e a serenidade de sentirmos Deus em nós, Deus por nós e Deus manifesto em cada uma das pessoas e circunstâncias que cruzam nossos caminhos. Deus, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Viemos aqui para amar o que não é amável. Viemos aqui para doar. Busquemos a Jesus, busquemos o nosso Mestre, com esse olhar renovado de doar, não pela razão humana, mas sim pela razão de Deus, em todos os acontecimentos de nossas vidas. Aqueles que assim o fazem, como Francisco de Assis, deixam e vão deixar relatos inegáveis da beleza e da leveza dessa nova caminhada. Que assim seja. Muito obrigada. Fiquemos na paz de nosso Senhor Jesus.